E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar continuar falando sobre elipse, sobre cônicas, hoje em especial da elipse. E também um pouco da circunferência, porque a gente vai tentar buscar algumas diferenças entre as duas que pode ser útil para que a gente compreenda melhor o que é uma elipse, tá? Antes de começar a falar de fórmulas, a gente vai voltar a falar das definições. A primeira, que a gente já tem há mais tempo, é a definição da circunferência. Uma circunferência são todos os pontos que estão à mesma distância do centro de um ponto denominado centro, né? A mesma distância, que é a distância R, a distância raio. Já a elipse, ela tem uma definição um pouco diferente. A elipse é um lugar geométrico em que todos os pontos desse lugar geométrico, ele a soma das distâncias dele até os focos é sempre igual. Por exemplo, aqui eu tenho o foco 1 e aqui eu tenho o foco 2. A distância desse ponto aqui e ao ponto foco 1 mais a distância dele até o foco 2 somada vai ser igual à distância entre qualquer ponto que eu escolher aqui, por exemplo, esse ponto aqui. Se eu somar a distância dele ao foco 1 e a distância dele ao foco 2, vai ser igual à primeira soma que eu fiz. A gente utiliza geralmente metade dessa soma, metade da soma dessa distância, que a gente chama de 2A. A soma toda e a metade dessa soma. Daqui a gente já tem várias diferenças. A primeira diferença é que a gente tem uma distância fixa na circunferência, entre os pontos da circunferência e o centro. E na elipse a gente tem uma distância variada, mas que se eu somar essas duas distâncias dá o mesmo valor sempre. Então a gente tem que falar dessa relação que tem dentro da elipse. Vamos dar nome aqui a essas entidades. Temos os dois focos da elipse, temos o centro do plano cartesiano, temos 4 pontos aqui na elipse. Quais são esses 4 pontos? É o ponto que está no eixo A, os dois pontos que estão no eixo X, ou seja, e nesse caso essa aqui é a maior distância entre dois pontos da elipse. E aqui tem um A escrito, um A minúsculo, que seria a distância entre o B2 aqui até o foco 2, ou poderia também ser a distância até o foco 1. Não é porque aqui, essa distância aqui específica da A, que se eu pegar essa distância aqui, ela vai ser A. Tá? Isso aí isso aqui não faz sentido. Se eu pegar esse ponto aqui até o F2, não vai ser A. A vai ser a distância entre o ponto da elipse que está no eixo menor até um dos focos. E aqui o B vai ser a distância entre o centro e o ponto mais próximo da elipse, né? O ponto que está no eixo mais próximo. E o C aqui é a distância entre o centro e o que nos leva a um detalhe importante. A gente tem que observar que nem sempre o maior eixo da elipse vai ser o eixo X, às vezes pode ser o eixo Y, tá? E como é a fórmula da elipse? Na verdade, a depender de como ela está configurada no eixo coordenado, a gente pode ter duas fórmulas. A primeira é se o eixo maior está no eixo X. Se o eixo maior está no eixo X, a fórmula da elipse é x ao quadrado, x é uma variável, dividido por a ao quadrado, que a é essa distância aqui, lembram? Mais y ao quadrado, que é a variável, dividido por b ao quadrado, que seria essa distância aqui. E se no caso a maior distância entre os dois pontos estiver no eixo y, a fórmula muda um pouco, fica x ao quadrado dividido por b ao quadrado agora, que seria essa distância aqui, ó. Aqui é x ao quadrado, seria b ao quadrado, mais y ao quadrado, que é a variável, dividido por 2a, que é a metade da constante. E nos dois casos fica igual a 1. É isso, espero que estejam todos bem e até a próxima aula.